Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Júlio, discente da UFRA, do curso de computação. E hoje eu estou aqui junto da Natália, da Ana e da Marcele para apresentar um pouquinho sobre o que é álgebra relacional. Vamos falar de forma simples e direta o que é álgebra relacional, os seus principais operadores, vamos mostrar os exemplos, conclusão. E qualquer dúvida vocês podem procurar a gente através do e-mail que eu disponibilizei no final dessa apresentação. No mais, deixem aí nos comentários críticas, elogios e dúvidas se não quiserem enviar no e-mail. Iniciando pelo contexto histórico, Edgar Francke lá muito tempo atrás, elaborou juntamente o modelo de dados relacional, a álgebra relacional. A álgebra relacional foi dividida em dois grupos a partir da definição de 8 principais seletores definidos pelo matemático. E esses seletores, como eu falei anteriormente, se dividem em dois grupos. Um grupo ele foca na teoria de conjuntos da matemática e outro grupo ele foca em operações específicas no modelo de dados relacional. Além disso, a álgebra relacional utiliza a linguagem procedural, na qual o usuário descreve o passo a passo a ser executado, e também utiliza a linguagem formal, como eu coloquei aqui no slide. É uma linguagem que utiliza uma técnica fundamental para a extração de dados de um banco e utiliza também uma ou mais representações na entrada para resultar assim uma nova relação. Tá. Somado a isso, a álgebra relacional ela é usada como base para implementar consultas em sistemas de bancos de dados relacionais. Ela fornece o fundamento formal para operações do modelo relacional e algumas consultas são incorporadas pela linguagem SQL. Dando continuidade à nossa introdução, na terminologia formal do modelo de dados temos os seguintes conceitos. Linha é chamada de tupla, cabeçalho é denominado de atributo, tabela é conhecida como relação, e, por fim, o tipo de dado que descreve o tipo de valor que pode aparecer em uma coluna é chamado de domínio. Recapitulando o nosso primeiro slide, eu falei que o Edgar Frank tinha originalmente criado 8 operadores, e esses operadores foram divididos em dois grupos. Um grupo falava da teoria de conjuntos, baseada na matemática, e outro grupo era sobre modelo relacional. Bom, mediante a isso, o modelo relacional também tem sua divisão. Ele se divide em operadores relacionais unitários e binários. O modelo relacional com operadores unitários são o de seleção e projeção, que eu vou apresentar a seguir. Bom, primeiramente, o operador seleção ele tem seu símbolo sigma e sua notação predicado, que é a relação. Preparados? Vamos lá. A operação unária significa que ela atua sobre uma única relação, tabela. Isso é a seleção. Ela vai selecionar tuplas, linhas, de uma certa tabela, sobre uma condição que ela colocar lá. Por exemplo, ela vai selecionar. Isso eu vou mostrar agora no exemplo a vocês. Por exemplo, gente. Bom, gente, eu coloquei aqui um exemplo bem simples para vocês tentarem compreender a seleção, onde a síntese, o critério de seleção, no caso, é a cidade de Petrópolis. Então, aqui, nesse exemplo, ele pede que o select aponte para todos os clientes que moram na cidade de Petrópolis. Logo, ele vai apontar para o Daniel e para a Sofia, pois são os únicos que moram na cidade de Petrópolis. Então é isso o exemplo de seleção. Acho que ficou bem claro que ele vai buscar algo específico que ele mesmo vai dizer para o operador buscar. Boa noite a todos, me chamo Natália. E dando continuidade ao conteúdo de álgebra relacional,
eu vou explicar um pouco para vocês sobre algumas outras operações, iniciando pela operação de projeção. Então, o que seria essa projeção, né? Essa operação é mais uma operação unária, ou seja, é uma operação que vai trabalhar com apenas um conjunto de tabelas, e é uma operação que vai ser representada pelo símbolo π, que é um símbolo que a gente costuma conhecer lá do ensino médio, né? E como que vai funcionar a projeção? Essa operação, ela vai produzir um subconjunto com apenas as colunas escolhidas na condição especificada, filtrando as colunas desejadas para a criação do novo conjunto. Ou seja, na projeção vai ser criada uma nova tabela, um novo conjunto, onde vai ser filtrado apenas as colunas desejadas. Diferente do que acontecia na operação de seleção, né? Na seleção, quando a gente queria alguma informação, o que acontecia? Era retornado para a gente todas as colunas daquela informação. Aí aqui na projeção, o que já vai acontecer? Aqui eu consigo escolher as colunas que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser que me seja informado apenas as colunas nome do cliente e endereço do cliente, eu posso fazer isso, diferente da seleção, em que iria aparecer todas aquelas colunas para a gente. Aqui eu já posso escolher quais colunas eu quero que seja retornado. Aí como que vai ficar a anotação dessa operação, né? Fica π lista atributos, que no caso são os atributos que eu quero que seja retornado para a gente. Aí no caso do exemplo que eu dei, ficaria π nome cliente, vírgula, endereço cliente. No caso, as colunas precisam ser separadas por vírgula. E a relação argumento entre parênteses, que no caso é a tabela que eu quero que seja retornado essas colunas. Aqui em seguida, a gente tem o primeiro exemplo, que é para tentar deixar um pouco mais claro toda essa questão explicada anteriormente. Então, como que a gente vai ler essa anotação? A gente lê assim: da tabela cliente, eu quero a projeção da coluna nome. Então, aqui embaixo, a gente já tem a tabela com duas colunas, que no caso é a coluna nome e a coluna CPF. E dessas duas tabelas eu quero a projeção apenas da coluna nome, e é o que tem ao lado o resultado dessa projeção, que é justamente apenas a coluna nome. Seguindo aqui para o exemplo de número 2, que é um pouquinho mais complicado que o primeiro. O que o exemplo pede? Liste o número e nome dos clientes que possuem saldo inferior a 200 e que morem na rua X. Então, para isso, a gente vai precisar se basear na tabela que está relacionada abaixo, que contém as seguintes colunas: número cliente, nome cliente, endereço cliente, saldo e código do vendedor. Então, dessas colunas, dessa tabela, a gente vai precisar listar o número e o nome dos clientes que possuem o saldo inferior a 200 e que moram na rua X. E como é que a gente vai fazer isso? Então, para resolver esse exemplo de número 2, a gente vai precisar seguir dois passos. Inicialmente, a gente vai ter que fazer uma seleção sobre essa tabela para filtrar os clientes com o saldo abaixo de 200 e que morem na rua X. Quando a gente tiver o resultado dessa seleção, a gente vai fazer a projeção dos atributos que a gente quer em cima desses resultados, que no caso é o número do cliente e o nome do cliente. Então, como ficaria a anotação desse passo a passo? O primeiro passo ficaria com a anotação: seleção saldo cliente. Então, a gente vai selecionar o saldo do cliente que for inferior a 200 e, porque o circunflexo significa e, vamos selecionar o endereço do cliente que for igual à rua X. Rua X está entre aspas porque é uma string, então sempre que tiver uma comparação com uma string, a gente vai deixar ela entre aspas. A partir do momento em que a gente tiver o resultado dessa seleção, a gente segue para o segundo passo. E como que fica essa anotação?
Do resultado do primeiro passo, eu vou querer fazer a projeção do número do cliente e do nome do cliente. Então, para escrever o comando dessa operação que pede para listar o número e o nome dos clientes que possuem saldo inferior a 200 e que morem na rua X, como que vai ficar essa anotação? Da tabela cliente, faça a seleção dos clientes que possuem saldo inferior a 200 e morem na rua X. Com o resultado dessa seleção, faça a projeção do número desses clientes e do nome desses clientes. A gente pode perceber que a anotação do resultado do exemplo 2 ficou muito extensa. E para evitar escrever comandos tão grandes e também optar por escrever comandos mais legíveis, a gente pode fazer a atribuição. E o que seria essa atribuição? A atribuição ela vai atribuir um resultado a uma relação temporária. Como que funciona isso? A partir da atribuição vai existir uma relação temporária. Essa relação temporária ela vai conter resultados de algumas operações álgebras, da álgebra relacional. Aí agora a gente vai mostrar num exemplo para que a gente possa visualizar um pouco melhor como que funciona essa atribuição. Então, aqui a gente vai utilizar o exemplo número 2, que foi respondido anteriormente. Esse exemplo diz, para listar o número e nome dos clientes que possuem saldo inferior a 200 e que moram na rua X. Então, aqui a gente tem o resultado que foi realizado anteriormente, que é justamente o que tem a anotação bem extensa. Então, a gente vai utilizar esse mesmo exemplo para gerar um resultado com atribuição, para gerar esse comando com atribuição. Então, como que vai ficar? Inicialmente, a gente faz a seleção, não é isso? A gente vai continuar fazendo essa seleção, só que o resultado da seleção vai ser uma relação temporária. Posterior a isso, a gente vai fazer a projeção. Então, com o resultado da relação temporária, que é a seleção, eu vou fazer a projeção do número do cliente e do nome do cliente. Então, é assim que fica a notação com atribuição. Oi, meu nome é Marcélia, eu vou falar um pouco sobre os operadores relacionais binários, começando com o operador de junção. A junção constrói uma nova relação a partir de duas outras, associando tupas das duas relações com base na igualdade de valores de um atributo em comum. O seu símbolo é como se fosse uma ampulheta deitada, podendo também ser expresso pelo módulo do produto cartesiano, e a sua notação é relação 1, módulo do produto cartesiano, a condição de atributo, relação 2. No exemplo mostrado, podemos entender um pouco mais sobre a operação de junção, onde no exemplo possuem duas tabelas R e S, e a operação de junção é feita através dos atributos RC, sendo iguais os valores de domínios de SF. Podemos dizer que a linha R1 se liga às linhas S2 e S3, e a linha R4 se liga à linha S4, por ambos possuírem os mesmos valores de domínio, tanto de C quanto de F. Na junção natural, a definição padrão de junção natural requer que dois atributos de junção ou cada par de atributos de junção tenham o mesmo nome nas duas relações. Se isso não acontecer, uma operação de renomeação é aplicada no primeiro. O seu símbolo é o mesmo do que o da junção e a sua notação possui relação 1, produto cartesiano, relação 2. Ou seja, durante a junção, os atributos precisam possuir valor condicional de igualdade, onde um atributo pode possuir um nome e o outro pode possuir outro, porém, os valores dentro deles são iguais. Na relação de junção, ambos possuem o mesmo nome, porém em tabelas separadas. No exemplo de junção natural, veja que as tabelas R e S possuem o mesmo nome do atributo A e B, onde a junção é feita através da igualdade tanto de A quanto de B. Ou seja, para que seja feita a junção nesse caso, tanto A quanto B tem que possuir os domínios idênticos nas tabelas R e na tabela S.
A divisão é uma operação da álgebra relacional utilizada quando se deseja extrair de uma relação R1 uma determinada parte que possui as características, valores de atributos da relação R2, utilizada para consultas que incluam um termo para todos ou em todos. Ou seja, quando se deseja extrair uma pequena parte do dado da tabela, é utilizada essa operação. A sua notação é R1 dividido por R2 e seu símbolo é a barra, o símbolo da divisão. No exemplo mostrado, é feita uma consulta utilizando a operação de divisão, onde o atributo utilizado é o CPF do procurado e o resultado disponível é o nome do cliente relacionado a esse CPF, que pode ser expresso por cliente, barra, projeção do CPF do cliente, e o dado vai ser o nome do cliente. Passamos agora para os operadores com base na teoria de conjuntos, e o primeiro deles é o de união. O operador de união cria uma relação partindo de duas outras, levando tuplas comuns e não comuns de ambas. Dessa forma, aparecerão no resultado somente linhas únicas de uma ou outra relação, e as informações duplicadas aparecerão somente uma vez. Ou seja, para cada informação que seja comum de ambas as tabelas, a tupla será única. Seu símbolo é o U de união e a notação é relação 1, união, relação 2. No exemplo mostrado do operador de união, é feita a listagem de duas tabelas distintas de clientes, clientes A e cliente B, onde é feita a união entre elas. E o dado mostrado possui atributos em comuns, porém o domínio exibido é distinto entre eles. Ou seja, na hora da listagem vai ser inserido todos os domínios, tanto de uma quanto de outra. No operador de interseção é feita uma operação binária que cria uma relação partindo de duas outras relações, estabelecendo assim a interseção das duas, gerando uma nova relação, as quais estarão presentes apenas os dados pertencentes às duas condições pré-estabelecidas. A sua notação é relação 1, interseção, relação 2 e o seu símbolo é de interseção. No exemplo de interseção, ele é utilizando duas tabelas de clientes, clientes A e clientes C, e o produto da interseção serão apenas os domínios que são comuns entre eles, como é mostrado, e no SQL é feito select, asterisco from cliente A, intersect select, asterisco from cliente C. Olá, meu nome é Ana Beatriz. Eu vou falar sobre algumas operações de álgebra relacional. Começando pela diferença, que é uma operação que requer duas relações união compatíveis, ou seja, estruturalmente idênticas, com o mesmo grau, o número de colunas e o tipo de cada coluna. Se a coluna A tem números inteiros, a coluna B também deve ter números inteiros. O resultado é o que existe na primeira relação e não existe na segunda relação. O seu símbolo é denotado pelo sinal de subtração e a notação é a relação 1 subtraindo a relação 2. Nesse slide mostramos um exemplo da operação de diferença. Há duas tabelas, a tabela clientes A e a tabela clientes C. O resultado da diferença entre elas é as linhas que existem na tabela clientes A, mas não existem na tabela clientes C. Agora eu vou explicar a operação denominada de produto cartesiano. É uma operação binária que permite a combinação de informações de duas relações quaisquer. A operação resultante consiste todas as tuplas que existem na relação 1 relacionadas às que existem na relação 2. O seu símbolo é x e a notação é a relação 1 vezes a relação 2. Aqui fazemos uma demonstração de como funciona a operação produto cartesiano. Temos a tabela cliente vezes a tabela veículo. Podemos visualizar que a consequência da operação produto cartesiano é cada tupla da tabela cliente associada a cada tupla da tabela veículo. Aqui foi feita uma tabela com o resumo das operações de álgebra relacional que foram explicadas. As operações de seleção, projeção, atribuição, junção, divisão, união, interseção, diferença e produto cartesiano, cada uma com seu símbolo, sintaxe e tipo. Para concluir nossa aula, é perceptível que com o uso dos operadores da álgebra relacional é possível fazer uma simulação dos resultados a serem obtidos em uma consulta SQL.
Logo, verifica-se a importância do uso da álgebra relacional como um instrumento para o aprendizado de operações a serem realizadas em um banco de dados relacional, a partir de conceitos matemáticos da teoria de conjuntos.